pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos analisar as chamadas sociedades africanas até o século XVI, principalmente aqueles modelos de sociedades imperiais da chamada África pré-colonial. Evidente que quando você fala dessas sociedades africanas, nós estamos diante de uma diversidade cultural, porque algumas dessas sociedades ainda se organizavam de uma forma primitiva, outras chegaram a construir pequenas cidades-estados, mas outras chegaram a construir grandes impérios. Pelo menos até o século XVI, nessa África pré-colonial, nós teremos a presença de grandes impérios, como o Império Mali, o Império Kush, o Império Congo, e vários outros impérios que vão estar presentes nessa chamada África pré-colonial. Nós temos três pontos fundamentais para analisar sobre essas sociedades africanas até o século XVI, principalmente aqui nessa África pré-colonial. Nós temos o primeiro ponto, é analisar as etnias e os diversos povos existentes nessa África, principalmente para verificar uma essência dessa história africana, que é a essência da diversidade cultural presente nessas sociedades da África pré-colonial, aqui até o século XVI, alguns aspectos gerais que vão envolver essas sociedades africanas, desse momento aqui, da África pré-colonial, e aí nós vamos destacar um dos principais impérios que vão estar presentes nessa África pré-colonial, que é justamente o Império Kush, um império aqui da chamada África subsaariana, a África abaixo do Saara. Porque essa África que nós vamos analisar não é a África saariana, a África do Egito. Nós vamos analisar as sociedades africanas da chamada África subsaariana, a África abaixo do Egito. E um dos grandes impérios que se destacaram, inclusive chegaram até mesmo a fazer comércio com os egípcios, e até mesmo chegaram a dominar, em um determinado momento, a parte sul do Egito, foi o Império Kush. Então nós vamos dar destaque principalmente para esse império, ok? Mas é preciso observar que nós temos a presença de outros impérios aqui. Seria importante que você pesquisasse esses outros impérios, o Mali, o Congo, o Império Nodongo. Então é muito importante que você também dê uma olhada nesses outros impérios que se destacaram nessa África pré-colonial ou nessa África até o século XVI, ok? Então vamos lá. Nós temos claramente aqui um mapa que ele nos sinaliza as diversas etnias e os diversos povos presentes nessas sociedades africanas subsaariana, nessas sociedades africanas abaixo do Saara, da chamada África pré-colonial, ou dessa África aí até o século XVI. É preciso observar que nós temos aqui uma grande diversidade. Observe o mapa, e aqui nós temos ao lado, inclusive, alguns dos povos ou etnias que se fizeram presente nessas sociedades africanas, pelo menos até o século XVI. Afinal de contas, as diversas etnias e os diversos povos que estiveram presentes nessa África pré-colonial, nessa África até o século XVI, essas diversas etnias, esses povos dessas sociedades, eles acabam se definindo como base familiar linguística dos seus idiomas. Ou seja, nós temos diversas famílias e diversos idiomas presentes nessa África pré-colonial ou nessas sociedades africanas até o século XVI, onde a grande marca é a diversidade étnica dessas sociedades. Inclusive, a maior parte do continente, principalmente aqui dessa África subsaariana, é habitado por grupos étnicos bantus. Os bantus é uma das principais etnias que habitaram essa chamada África subsaariana, essa África pré-colonial, até o século XVI. Os bantus que se localizaram principalmente no centro e no sul da chamada África subsaariana. Evidente que nós temos diversos outros povos, mas os bantus foram um dos povos que se destacaram. Inclusive no norte do continente,
existe um grande predomínio de povos arábicos e grupos nômades berberes. Nós temos, se você analisar o norte da África subsaariana, pelo menos até o século XVI, dessa África que nós estamos insistindo em chamar de África pré-colonial, nós temos aqui no norte, principalmente, muitos povos arábicos e grupos nômades de berberes que vão ocupar esse território. Quando se pensa alguns aspectos gerais dessas sociedades africanas até o século XVI, dessa chamada África pré-colonial, é preciso observar que a África ela é tida como berço da humanidade. É uma das principais características que nós temos que observar para essas sociedades africanas. A África acaba sendo o berço da humanidade. Afinal de contas, é no continente africano que nós teremos o surgimento do primeiro Homo sapiens. O Homo sapiens é aquele ser primitivo que mais nós temos proximidade a eles. Nós, seres humanos, temos muita semelhança com o chamado Homo sapiens. Então, o surgimento do primeiro Homo sapiens, segundo alguns pesquisadores, na verdade, foi no continente africano. Inclusive, os africanos, eles já conheciam, sociedades africanas já conheciam e já utilizavam a metalurgia por volta do século V a.C. Olha só, no século V a.C., você já tem a presença da metalurgia e até mesmo o uso da metalurgia por parte de alguns desses povos. É importante também observarmos uma outra característica dessas sociedades, dessa África pré-colonial, dessa África até ali, o século XVI, a expansão do islamismo e a chegada do cristianismo. Nós temos tanto a expansão da religião islâmica, principalmente no norte dessa África pré-colonial, dessa África ali, basicamente subsaariana, e também do cristianismo. O cristianismo que vai estar presente muito mais no sul dessa África subsaariana. Quando você fala da expansão do islamismo, ele se deu ali por volta do século VII, do século VIII. Entre o século VII, VIII e IX, nós temos a chegada e a expansão do cristianismo na chamada África pré-colonial. Foi durante os chamados tempos medievais. O Império Islâmico ele se expandiu da Península Arábica até a África, principalmente no norte da África. E nós temos, por exemplo, um dos fatores que favoreceram a chegada e a expansão do islamismo, ainda durante a Idade Média, na África subsaariana, principalmente na parte norte dessa África, foi o comércio que já era feito antes da presença da religião islâmica. Os árabes eles já mantinham comércio com alguns povos africanos. Já existiu comércio entre árabes e povos africanos. Então, a presença desse comércio vai ser muito importante para a expansão do islamismo futuramente. Porque com esse comércio estabelecido entre povos árabes e povos africanos, sociedades africanas aprenderam a cultura árabe, sociedades africanas aprenderam o idioma árabe, e a aprendizagem dos hábitos, dos valores, do idioma arábico por esses povos africanos vai ser extremamente importante para a chegada e a expansão do islamismo ainda durante a Idade Média, principalmente no norte da chamada África subsaariana. Nós teremos, inclusive, alguns impérios que vão se formar dentro de uma estrutura de império com religiões islâmicas. Uma outra coisa importante também é a presença do cristianismo. O cristianismo vai estar presente na África, principalmente na parte sul da África, por volta aí do século XV e XVI. É a partir do movimento das grandes navegações, ou da expansão marítima e comercial europeia, a partir desse movimento das grandes navegações, que nós teremos, com aquela justificativa que o europeu chegou para conquistar basicamente esses povos, para dominar os povos africanos, com a justificativa da difusão da fé cristã. A partir dessa justificativa da expansão da fé cristã, que vai ser realizada pelo movimento das grandes navegações, a partir daí você tem a chegada do cristianismo, por volta aí do século XV e XVI.
E o cristianismo vai se difundir essa fé cristã, né, principalmente ali no sul do continente africano, no sul dessa chamada África subsaariana. Outra coisa importante, no aspecto geral, quando você fala dessas sociedades africanas, dessa África pré-colonial, dessa África subsaariana, pelo menos ao século XVI, é que esses povos africanos, eles acabaram tendo o conhecimento de diversas áreas. Eles acabaram tendo acesso a diversas áreas de conhecimento. Conhecimentos como, por exemplo, o saber médico, conhecimentos sanitários, cálculos de matemática, o universo astronômico, ou seja, astronomia, matemática, medicina. Olha só, que interessante, né? Astronomia, matemática, medicina, o saber médico, a questão de ordem sanitária. Então, os povos africanos, principalmente dentro dos impérios que se formaram nessa África pré-colonial, nessa África saariana, nós temos a presença dentro desses impérios, povos africanos que tinham o domínio, que tinham acesso a diversas áreas de conhecimento. Além do saber médico, além da matemática, da astronomia, nós temos também a engenharia. Esses povos construíram mesquitas, esses povos construíram palácios, templos. Então, pirâmides, os cuxes, por exemplo, chegaram até mesmo a construir pirâmides. Então, esses povos, na verdade, eles tinham acesso a diversos conhecimentos, principalmente essas sociedades que formaram aqui na África pré-colonial grandes impérios. E essas sociedades africanas, por volta aí do século XV ao século XVIII, elas inclusive chegaram a fazer parte de circuitos de relações intercontinentais. Claramente nós temos sociedades africanas participando do comércio intercontinental, principalmente a partir das grandes navegações, através do fornecimento de escravos. Algumas sociedades africanas negociavam, comercializavam escravos com os povos basicamente europeus. Então, a partir do momento que você vê o tráfico internacional de escravo, claramente a gente observa que algumas sociedades africanas chegavam basicamente a praticar esse comércio com os europeus, como uma forma até mesmo de se proteger contra eventuais processos de escravidão. Ok, galera? Então, essas são algumas das características gerais, né, que nós teremos nessas sociedades africanas, pelo menos até o século XVI. E lembre-se, nós estamos diante de sociedades diversas. Há muita diversidade cultural aqui, nessa África pré-colonial, nessa África subsaariana, nessa África pelo menos até o século XVI. Então, pessoal, dentro dessas características gerais que nós estamos analisando, dessas sociedades africanas, da chamada África pré-colonial, não esqueçam disso, que a África abaixo do Saara, dessa África subsaariana, pelo menos até aqui o século XVI, observe que boa parte dessas sociedades, elas acabam, a partir ali do século XV ao século XVIII, essas sociedades africanas, elas vão participar de circuitos comerciais a partir de contextos internacionais, ou seja, são sociedades que vão, por conta do tráfico internacional de escravos, a partir das grandes navegações, são sociedades que vão manter relações internacionais, por conta do tráfico negreiro internacional de escravo, né, com fornecimentos de escravos, inclusive por parte de algumas sociedades africanas. Algumas sociedades africanas vão fornecer escravos como uma forma até mesmo de evitar que elas fossem escravizadas. E acaba escravizando outros povos, que são muitas das vezes seus inimigos, por conta de rivalidades tribais, e vão, evidentemente, entregar parte desses povos para o comércio internacional de escravo, para o tráfico internacional de escravo. E essas sociedades, como nós falamos no início, essas sociedades, algumas delas, se organizaram de uma forma tribal. Outras se organizaram em cidades-estados. Outras formaram grandes impérios. Essa África pré-colonial
pré-colonial. Essa África, até o século XVI, foi a África de grandes impérios. O Império Mali, o Império Nodongo, o Império Congo, o Império Kush. São alguns dos impérios que se destacaram nessa chamada África pré-colonial, nessa África das sociedades até o século XVI. Um dos principais impérios que chama a nossa atenção, que vai se destacar, é justamente o Império Kush. Um império que se organiza dentro de uma estrutura de civilização. Quando você fala dos Kush, você está falando de uma sociedade civilizada. Ou seja, os Kushes que se localizaram ao sul do Egito Antigo. Então eles fazem parte de uma África subsaariana. Eles se localizam ali abaixo do Saara, na parte sul do antigo Egito Antigo, certo? A região, inclusive, mais tarde conhecida como Núbia, né? Essa região onde eles se localizaram seria a Núbia. Hoje nós chamamos de Sudão, tá? Hoje seria basicamente o território de Sudão. Atualmente, os Kushes teriam basicamente organizado seu império, sua civilização na região de Sudão. Inclusive, os Kushes, só para você ver o caráter civilizatório deles, os Kushes mantiveram relações comerciais, certo? E até mesmo, eu diria, territoriais, com quem? Com o Egito Antigo. Então nós temos múltiplas relações, influências econômicas e territoriais do Egito Antigo dentro da civilização Kush. Por exemplo, os Kushes, eles construíram pirâmides. Se você analisar a construção das pirâmides Kush, é possível que isso se deve ao quê? Ao contato que eles mantiveram, o contato comercial e até mesmo a ocupação territorial. Porque os Kushes, eles invadiram os egípcios. Eles dominaram, determinado período, a parte sul do Egito. Então, muito da cultura egípcia, e até mesmo do comércio egípcio, influenciaram essa sociedade. Observe que os Kush, por exemplo, eles tinham um estado teocrático. Eles eram politeístas, eles formavam uma estrutura de estado teocrático, eles chegaram até a desenvolver uma escrita, semelhante à escrita sagrada egípcia, que é a chamada escrita hieróglifa. A sociedade Kush era uma sociedade que, inclusive, privilegiava as mulheres. Nós temos o caso de mulheres dentro da sociedade Kush que chegaram ao poder. Uma outra coisa interessante sobre a civilização Kush é que eles acreditavam na fertilidade do solo e que o bem-estar da comunidade dependia da vontade do monarca, porque nós estamos diante de um estado quê? Teocrático. Então eles acreditavam simplesmente que o bem-estar de toda a comunidade se deve ao monarca, que é um representante de um dos seus deuses. Que nós estamos diante de uma sociedade que era politeísta. Por sinal, uma sociedade rigidamente estratificada. Quando você fala da sociedade Kush, você fala de uma sociedade dividida em classe, uma sociedade que tem desigualdade social. Nós temos a presença de desigualdade, uma sociedade que a base dela é a servidão coletiva. A servidão coletiva é a base dessa sociedade. As comunidades aldeãs, os camponeses, na verdade, eles irão estar presentes servindo ao Estado através de uma série de obrigações que eles vão pagar para o Estado, certo? A economia dos Kush era uma economia baseada no comércio de produtos agrícolas. Eles comercializavam produtos agrícolas e até mesmo pedras preciosas, madeira, pele e marfim. São algumas atividades econômicas que eles chegavam a praticar. Apesar da força econômica ser a agricultura, mas eles também tinham uma força muito significativa no comércio de atividades agrícolas, de pedras preciosas, de madeira, de pele e marfim. Inclusive, se nós analisarmos, a região era rica em ferro. Tinha basicamente ponto estratégico. E esse império, ele declinou por conta de revoltas internas e ataques externos. Revoltas internas e ataques externos levaram ao fim dessa civilização. Ok, galerinha?
Um grande abraço e até a próxima.